Graça e paz, meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. A todos os irmãos que têm acompanhado aí o nosso canal, o canal Em Busca de Ovelhas Perdidas, em busca de filhos pródigos desgarrados, né? Todos que têm acompanhado as mensagens, alguns louvores que nós já estamos começando a colocar no canal. Então, desde já eu vos saúdo com a paz do Senhor, que o Senhor nosso Deus possa derramar-lhe graça sobre a vossa vida, sobre a vossa casa, que não deixe faltar o mantimento nesse tempo de escassez e que o Senhor possa sempre deixar-vos na dependência dele. Amém? Glória a Deus. Nesta manhã nós estamos aqui, eu estou aqui, falo nós porque eu estou sempre aqui com a minha esposa e também com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que foi quem nos propôs esse projeto com toda a humildade, com toda a simplicidade, mas nos colocou esse projeto no coração para nós estarmos daqui mesmo da nossa residência, com o nosso celularzinho, nós estarmos aqui dirigindo a vocês uma palavra da parte do Senhor Jesus, que desta feita está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 22, a partir do versículo 34 até o versículo de número 40. Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria já de estar fazendo a oração e abençoando a sua vida, meu irmão, minha irmã, família querida do Senhor Jesus. Feche os seus olhos aí. Amado Deus e querido Pai, nesta manhã, meu Pai, a tua presença que está neste lugar, que está sobre a nossa vida, assim também como a tua presença, tua glória maravilhosa, possa espairecer e possa ir de encontro, meu Deus, à vida desses irmãos que estão perdidos, que estão desgarrados, que estão afastados do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus amado, que a tua palavra possa ir de encontro a esse coração sofrido, necessitado, este espírito, meu Deus, que se sente oprimido dentro deste ser humano, dentro desta pessoa tão necessitada do Senhor. Deus amado, faz tão somente a tua vontade, o teu querer, e no abrir e fechar de nossa boca, nos transmite aquilo que está em teu coração, ó Deus. Que eu mesmo que estou aqui, possa estar também recebendo o alimento que vem do Senhor. E assim, meu Pai amado, que cada vida e família possa ser agraciada com a tua presença. Que haja reconciliação, que haja aceitação, que haja, meu Deus, aleluia, convenção e libertação. Eu profetizo nesta manhã, em nome de Jesus. É o que eu te peço e por fé desde já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Mais uma vez, meus queridos irmãos, eu me apresento, eu sou o irmão Kleber, né? Louvado seja o nome de Jesus. E nós estamos aqui, eu e a minha esposa Fabiana, né? Nós estamos aqui nesse ministério de estarmos levando a palavra do Senhor para os irmãozinhos que se enfraqueceram na fé, não tem mais força de orar, não tem mais força de ler a Bíblia, não tem mais desejo de ir à casa do Senhor, que, como nós costumamos falar no meio cristão, no meio dos cristãos, dos evangélicos, nós costumamos falar que deu aquele desânimo, aquela fraqueza, aquele tempo de inverno, né? Aquela inverno na vida do crente. Que eu quero dizer, meus irmãos, que é mais do que normal. É normal, irmão? É normal. O que não pode ser normal, meu querido irmão, minha querida irmã, é você ter colocado a sua casa sobre a areia. Se você colocou a sua casa sobre a areia, como disse Jesus, se você firmar a sua casa na areia, quando os ventos soprarem, quando a chuva cair, quando os rios transbordarem, que cair sobre a sua casa, ela vai desaguar. Talvez seja essa a razão também de muitos estarem fora do aprisco do Senhor. Mas isso não significa que se você caiu, se você vacilou na caminhada, não significa que você tenha ficado esquecido pelo seu pastor, pelo seu mestre. Então talvez aonde você está, você já tenha orado: Deus, me tira daqui, eu não aguento, eu não posso, eu não quero ficar neste lugar. Me manda uma resposta, me manda uma palavra, fala comigo, usa alguém, usa os canais da internet, usa na igreja, usa alguém. Eu não tenho força de ir na tua casa, envia alguém aqui. Então, meu amado irmão, se inscreve neste canal, porque
o Senhor está sempre nos dando uma palavra de ânimo para você se levantar. Porque assim como você, eu também já experimentei a queda, eu também sei o que é estar caído. Mas em nenhum momento eu perdi a fé e deixei de crer que o Senhor Jesus Cristo, Ele me ama, que Ele morreu para me salvar e que a sua mão está estendida para me levantar a qualquer momento. A palavra de Deus diz que o rei Davi, escrevendo Salmos, ele diz: fui moço e agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Então, meu amado irmão, pega isso aí e coloca para o mundo espiritual. Ele não vai te deixar sem o alimento espiritual. Ele não vai deixar você passar fome, passar sede, porque você é uma ovelha, sim, do aprisco do Senhor. Você pode estar do lado de fora do aprisco, mas Ele te ama. E Ele prova esse amor através de todo o seu ministério, né? A sua história do seu ministério que Ele fez quando Ele andou por Jerusalém, pela Judéia, por Samaria, por Caná, né? Por Cafarnaum, por Naftali, por onde Ele andou nas regiões da Galileia, em Tiberíades, né? Na terra dos Gadarenos. Ele não deixou nenhum esquecido. Aquele que estava ao alcance dele, Ele foi buscá-lo. Amém? Louvado seja Deus. Mas Ele também não pode fazer nada com aqueles que também não querem nada com Ele. Então é necessário que você mostre para Jesus, se revele também para Jesus e mostre para Ele o desejo, o intento do seu coração de estar nos braços dele. Pode ter certeza, na hora que você fizer isso, como diz a palavra também, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, faz um esforcinho aí, medita na palavra, lê um pouco, ora um pouco, sabe? E Deus vai ser um sinal para Deus e Deus vai falar contigo. Vamos ler Evangelho de Mateus, capítulo de número 22 e versículo de número 34 ao versículo 40. Eu gosto muito desta palavra, viu, irmão? Eu gosto de toda a palavra, mas essa palavra aqui é uma palavra que me enche de prazer, porque Deus me revela algo nesta palavra, já me revelou algo nesta palavra, que eu tenho visto assim, ausente no meio do povo de Deus. Inclusive, né, na ministração. Ninguém vê ninguém ministrando. A gente vê as pessoas doutrinando a igreja nas cartas de Paulo e Timóteo e tal, aquelas cartas apostólicas, mas as pessoas esquecem que o verdadeiro doutrinador, o verdadeiro mestre, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João. Não, esses homens não eram doutrinadores. Na verdade, o verdadeiro doutrinador, o verdadeiro mestre da palavra tem sido esquecido, a sua voz tem sido calada dentro dos templos, dentro da igreja. Tem-se pouco ensinado aquilo que Jesus ensinou. Tem mais ensinado as filosofias de Paulo, a mentalidade de Paulo, as emoções de Paulo, mas o que Jesus falou tem sido deixado de lado. Percebe-se que a palavra do reino, a palavra que é para conquistar, que é para perdoar, que é para atrair, que é para libertar, que é a palavra do Senhor Jesus, ela tem sido deixada de lado, né? E fica aí o aviso para os mestres da palavra da atualidade. Seja você pequeno, seja você grande. Atente mais para os ensinos de Cristo, porque Ele sim, Ele é o mestre da palavra, certo? Os demais são só seguidores, como você e eu, como eu e você. Versículo 34 do capítulo 22 do Evangelho de Mateus diz assim: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: o grande é esse, ó. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Vou repetir, versículo 37. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, tuas emoções, e de todo o teu pensamento, aonde o Espírito opera, aonde Deus fala. Este é o primeiro e grande mandamento.
E o segundo, semelhante a este. Repare que o mestre perguntou a ele qual era o grande mandamento da lei. E bastava ele ter respondido esse primeiro. Mas aí ele vai citar um outro. Né? Versículo 38 ele diz, né? O versículo 39 ele diz, e o segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Louvado seja Deus. Grande Deus, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, percebe-se que Deus, ele trabalha em uma trindade. É Deus Pai, é Deus Filho e é Deus Espírito Santo. Ele nos fez corpo, alma e espírito. E quando se fala da palavra de Deus, a palavra de Deus ela se define também em três partes. Ela se define em lei, em profetas e em graça, que é a nova aliança. Percebe-se isso aí. Do Novo Testamento, irmão, se fala tudo a respeito da graça. A Bíblia se divide entre as partes que definem a lei, as partes que se definem os profetas e de Jesus em diante a respeito da graça. É bem verdade que existe no Novo Testamento alguns textos que colocados por alguns apóstolos, tipo Tiago, Paulo, né? E Pedro, muitas vezes, são textos, como nós falamos no meio do cristianismo, textos exortativos. Né? Louvado seja Deus. Mas eu volto a dizer que nenhum desses homens era mestre. Mestre era Jesus. Mestre era Jesus. Então nós temos que nos guiar pela palavra do Mestre Jesus. O que me interessa aqui agora, na nova aliança, é aquilo que Jesus Cristo falou. O que os outros falaram pós Jesus é muito interessante. Tem exemplos. Nós temos que seguir exemplos bons. Mas considerado mestre, nós temos que considerar Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Por que eu digo isso, irmãos? Porque Paulo foi missionário, mas ele não foi pastor de ninguém. Paulo abriu muitas igrejas, mas ele não foi pastor de ninguém. Pedro foi apóstolo e pregou o evangelho e ganhou muitas almas. Mas ele mesmo ensinava dizendo que acima dele tinha um maior. Ele estava fazendo a obra de um que era maior, que era Jesus. Então nenhum desses homens se denominavam senhor daquilo que eles estavam pregando. Eles não se denominavam mestre daquilo que eles estavam ensinando. Haja vista em Atos dos Apóstolos que a palavra de Deus vem nos dizer que Paulo e Barnabé estavam pregando em uma determinada cidade e operaram ali alguns milagres em nome de Jesus. E as pessoas levantaram eles e começaram a glorificá-los, dizendo que eles eram dois deuses, Júpiter e Marte. E eles rasgaram suas vestes em um ato de humilhação, temendo a Deus, porque eles sabiam que eles não eram mestres de nada. Pelo contrário, eles tinham um mestre acima deles. Então é isso que as pessoas às vezes precisam entender dentro da palavra. A palavra de Deus, a palavra de Jesus, que Jesus mesmo dizia, o que eu faço eu não faço por mim mesmo. É o meu Pai que está em mim que realiza todas as coisas. Louvado seja Deus. E o mesmo Jesus vem dizer no Evangelho de João, que sem mim, sem ele, ninguém pode realizar, pode fazer, pode conquistar. Né? Então, se você, meu irmão, está aí achando que pelas suas próprias forças você vai conseguir alcançar algum lugar, conquistar alguma coisa pelos seus próprios méritos, já tira isso do teu coração, entra na sala da humildade, né? Se for preciso, rasga as tuas vestes também como Paulo e Barnabé, porque na verdade o pensamento está errado. Amém? Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, o mestre da lei, fariseu, ele chega para Jesus, já sabendo que Jesus havia calado em um outro debate, em um outro diálogo com os saduceus, ele havia calado os saduceus a respeito do assunto que era tratado ali, que não vem o caso. O caso aqui do assunto é a respeito do mandamento de amor.
E quando eu falo de mandamento, eu não estou especificamente falando de ordenança, de regra. Eu estou falando de sentimento, porque era isso que Cristo queria que o povo entendesse. Ele queria que o povo entendesse a respeito do mandamento que flui do sentimento e não que sai da lei. Amém? Glórias a Deus. Porque por ordenança, irmão, por obrigação, ninguém gosta de fazer, nem uma criança. Você ordena uma criança a fazer algo, ela vai dizer para você, primeiro ela vai retrucar, primeiro ela vai dizer que não vai querer fazer, primeiro ela vai, sabe, porque ela está se sentindo ordenada, debaixo de ordem, debaixo de lei. E debaixo de lei, debaixo de ordem, ninguém gosta de trabalhar. Haja vista que aqui no Brasil, que já predominou há algumas décadas atrás, a política, né, ditatorial, e todo mundo lutou, os da época lutaram para que saísse da ditadura, saísse debaixo da lei da ditadura e passasse para a república, para que o povo mesmo pudesse eleger os seus líderes. E hoje o povo luta para que a ditadura não retorne, né? O povo luta para isso, ou seja, porque ninguém gosta de estar debaixo de ordenança, né? Um funcionário trabalha hoje para o seu patrão no objetivo de ele amanhã ele ser o próximo empresário, certo? Ele trabalha sempre no objetivo de amanhã, ao invés dele receber ordem, ele está coordenando, ele está dirigindo. Então, debaixo de ordem, ninguém gosta. E Jesus entendia isso. Ele entendia isso. Porque ele não veio do céu ordenado por Deus. Deus não apertou, Deus não sufocou, Deus não brigou, não determinou que Jesus viesse. Jesus veio por amor, ele veio por sentimento. E nós pregamos isso para as pessoas, mas quando é na hora da gente colocar a prática, percebe-se que se quer empurrar por obrigação. Você tem que aceitar Jesus, você tem que obedecer às regras desse ministério, você tem que fazer isso. Se você está aqui dentro, você tem que praticar as coisas daqui, você tem que andar vestido desse jeito, você tem que falar dessa forma, você tem que ter esse tipo de comportamento. E meus irmãos, tudo isso são regras que o homem vai impondo sobre as pessoas e vai sufocando, e ninguém gosta de estar debaixo de ordenança. Então eu amo esta palavra a respeito dos dois grandes mandamentos da Bíblia, meu irmão, porque Jesus, ele nos ensina, aleluia, a viver o mandamento baseado no sentimento e não baseado na ordem, na ditadura. Quando você quer impor, você perde. Grave isso na sua cabeça. Toda vez que você quiser impor, quiser se impor, quiser obrigar, quiser falar grosso, quiser ordenar, a tendência é você espalhar ao invés de você juntar. Mas se você você souber, meu amado irmão, guiar o seu povo baseado no sentimento de amor, aquilo que Jesus ensinou, aí é diferente. Haja vista que Pedro negou Jesus 3 vezes. E depois de Jesus ressuscitado, ele vai ao encontro de Pedro e ele reúne os seus discípulos e ele diz assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz pela primeira vez: Senhor, eu te amo. Caiu, já perdoou a primeira negação de Pedro. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Já perdoou pela segunda vez a segunda negação de Pedro. E pela terceira vez ele diz: Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz assim, se emudece e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Amém, meu irmão? Todos eles dizem assim: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Parece que isso fica difícil no entendimento de alguns líderes, irmãos. Pedro negou 3 vezes e o Senhor ressuscita e vai de encontro a ele e diz: apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Já que tu está dizendo que me ama, então pega este amor que tu tem por mim, porque eu sou Deus, e agora dá para o teu próximo. Oferece todo esse amor que tu tem por mim, dentro do teu coração, dentro do teu espírito. Coração, espírito e alma. 3 coisas também que Deus trabalha na gente: coração, que é a fonte dos sentimentos, a alma, que é o sentimento, e a mente, aonde o Espírito trabalha. Aí, meus amados irmãos, Jesus perdoa Pedro. Então o fariseu pergunta: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí ele responde, porque ele mesmo, o fariseu, sabia,
né? Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que ele era um doutor da lei, no versículo 35, né? Aí Jesus vai dizer assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. 1. De toda a tua alma. 2. E de todo o teu pensamento. 3. Reparou isso aí? Pai, Filho, Espírito Santo. Corpo, alma e espírito. Coração, alma e pensamento. Vamos lá. O Senhor quer que desses três flua o verdadeiro sentimento. Porque todo homem, todo ser humano na face da terra, que crê em Deus, convicto que Deus existe, que Ele é o nosso Pai, que Ele está velando por nós, né? E que Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, que Ele está entre nós e Deus, intercedendo por nós, né? Então vamos lá, meus amados irmãos. Esse é o grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Louvado seja Deus. Que o teu coração, nesta manhã, que a tua alma, que o teu pensamento possa estar se enchendo de Deus, possa estar cheio da presença de Deus, e que essa presença de Deus no teu coração, na tua alma e no teu pensamento possa ser transferido para praticar o segundo mandamento. Louvado seja Deus. Sabe por quê, meus amados irmãos? O primeiro mandamento só tem valia. O primeiro mandamento, ele só vai valer, ele só vai existir diante dos olhos do Todo-Poderoso. E olha que os seus olhos estão fitos como 7 tochas de fogo na terra. Esse primeiro mandamento só vai ter valia na minha vida, na tua vida. Amém, meu querido irmão? Se o segundo estiver sendo praticado. E Deus abre mão do primeiro. Deus é grande, é poderoso. Ele sabe que a glória pertence a Ele. Ele não vai repartir com homem nenhum desta terra. Jamais. Ao máximo que Ele permite é que nós vejamos a sua glória. Mas Ele não reparte ela com nós. Amém? Toda honra e toda glória seja dada para Deus. Aí o Senhor vem e diz assim: eu abro mão do primeiro mandamento. Eu abro mão da vossa adoração, do vosso coração, da vossa alma, do vosso sentimento, para que vocês pratiquem primeiro o segundo. Porque o primeiro não tem valia nenhuma se o segundo não estiver sendo praticado. Observe bem, são 2 grandes mandamentos. O fariseu queria saber qual era o maior, e ele explica qual é o maior, mas ele explica que o primeiro não tem valia sem o segundo. Se você é uma pessoa que, amém, que você se consagra, você sobe monte, você vive de consagração, de oração, de culto, de campanha, e A, e B, e tal, meu irmão. Amém. Tudo isso é para a edificação da sua vida. Amém? Glória a Deus. Tudo isso nós devemos fazer para ter intimidade com o Pai. Mas se você não estiver praticando tudo isso aí, envolvendo tudo isso aí, a intenção de trabalhar a consagração, o jejum, a oração, a meditação da palavra, a explanação da palavra, o doutrinar, o ensinar, se tudo isso aí não estiver envolvido, o sentimento de ver a melhoria, o crescimento, a libertação, a aperfeiçoação dos santos, você está trabalhando em vão, você está trabalhando enganado. Você precisa rever seus conceitos diante do Todo-Poderoso. Porque você está se esforçando para praticar o grande mandamento, o primeiro mandamento. Mas você não está entendendo que o primeiro mandamento arrasta o segundo. E que para Deus ele não tem valia nenhuma se o segundo não estiver sendo praticado. Por que você está falando isso, irmão Kleber? Porque, meu irmão, Deus me revela na palavra. Deus me revela aqui nesta palavra. Eu não estou tendo visão do céu, não. Eu estou vendo na leitura e o Espírito de Deus me dá o entendimento. Do que adianta eu dizer que eu amo a Deus? Eu pratico uma vida, eu ando por aí expondo para as pessoas que eu tenho um padrão de vida espiritual magnífico, santo, né? Que a trindade não é mais trindade, é quadridade, porque eu faço parte dela.
É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo e eu. As pessoas olham para mim e só falta se curvar e me reverenciar. Se eu ando desse jeito, mas achando eu que eu estou o cara, tô arrebentando, que eu sou o bichão da situação, amém? Mas eu esqueço de alimentar os pobres, eu esqueço de visitar os doentes e orar por eles, eu esqueço de visitar os necessitados, os presos. Se eu não estou, meu irmão amado, dando atenção às pessoas que estão perdidas, né? Como alguém me falou um determinado dia, que a igreja tem que ter portão, tem que ter grade, o templo tem que ter grade mesmo, porque os bebos velhos entram para bagunçar o culto. Meu irmão, os bebos velhos também Jesus ama ele, viu? E os bebos velhos também Jesus ama ele. Os drogados velhos Jesus ama também, viu? E talvez você esteja sem a visão de Deus para entender que talvez na sua família, que com certeza na sua família deve ter alguém viciado, deve ter alguém depressivo. E você com a sua visão turva, que só enxerga o primeiro mandamento, eu tenho que amar a Deus, eu tenho que andar assim, eu tenho que fazer desse jeito, eu tenho que praticar desse jeito, senão eu não vou ganhar minha salvação. Você está esquecendo o que está escrito em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém, meu irmão? Por que Efésios 2:8 é tão esquecido? Lembramos tanto das exortações de Paulo, e por que não lembramos dessa mensagem que Paulo explicou? Talvez tenha sido a grande mensagem de Paulo em todas as suas cartas, em dizer que nós não somos salvos por mérito nosso. Não é porque eu oro muito, não é porque eu vigio muito, não é porque eu me consagro muito, não é porque eu leio tanto a Bíblia, não é porque eu pratico tudo isso, é porque verdadeiramente eu estou sendo um cristão em atividade. Quando alguém me procura com necessidade, eu estou ali para tentar solucionar. Eu tenho um ombro amigo, eu tenho uma palavra, eu tenho um prato de comida, eu tenho um copo de água, eu tenho algo para suprir a necessidade. Eu me esforço para isso. Essa deve ser o trabalho de um cristão, não a rejeição. Porque Deus, irmão, Deus, quando ele vê você praticando o primeiro mandamento e não vê você praticando o segundo, ele vai dizer essas palavras que soam dentro de mim aqui, ó. Como que você pode amar a mim que você não vê? Como que você pode, do seu coração, da sua alma e do seu pensamento, estar cheio de mim, estar pensando a mim, estar agradando a mim, se o teu próximo que está do teu lado, que se aproxima de ti muitas vezes, precisando apenas de um conselho, só porque ele está fedendo a cachaça? Só porque ele usou algum tipo de entorpecente? Só porque ele está fedendo porque mora na rua? Ei, meu irmão, se você estiver praticando o primeiro e não estiver praticando o segundo, Deus manda eu te dizer, está trabalhando errado. Está trabalhando errado. O seu cristianismo está todo errado. Porque tem muita gente agindo dessa forma, irmão. Tem muitas pessoas de dentro da igreja. E a palavra de Deus vem dizer que muitos desses que saíram para fora do aprisco, está lá em Ezequiel 34. Muitos deles foram colocados para fora, sabe por quê? Porque outras ovelhas, davam nelas com os seus lados, empurravam elas para fora. Outras ovelhas coiciavam elas, pisavam elas. Sabe para quê? Porque ambicionava os melhores lugares. Você tem que ver se você está sendo cristão ou se você está sendo fariseu. Você precisa se autoavaliar. Você precisa analisar se você verdadeiramente está sendo um cristão ou se você está sendo um fariseu. Porque o fariseu ele não se importava em perder mais um, não. Porque ele estava se mostrando para uma multidão que ele estava fazendo. Ele ia na casa das viúvas fazer campanha de oração. Ele ia na casa dos órfãos. Mas tudo aquilo com a intenção de aparecer para o povo. Aí Jesus vem e diz assim: o galardão de vocês já estão recebendo aqui na terra. Mas o lado do meu reino vocês perderam. Vocês sentaram na cadeira de Moisés. Vocês sentaram na cadeira de Moisés para doutrinar o povo, para colocar pesos no povo que vocês nem com o dedo mínimo vocês querem levantar. Vocês são hipócritas. Vocês são fariseus. Vocês estão trabalhando com a intenção errada. E antes João Batista já havia dito: ide e produzir fruto de arrependimento. Eu
Eu passei muito tempo para entender isso aí. Por que que os homens da lei foram impactados por João Batista e por Jesus? Por que que Jesus falava exatamente para eles? E quando vinham os humildes, quando vinham os leprosos, quando vinham os necessitados, quando vinham os doentes, como a mulher do fluxo de sangue que há 12 anos havia gastado tudo com os médicos da época e não encontrava solução e não se atrevia sequer colocar o pé em uma sinagoga, porque com certeza seria expulsa. Hein, irmão? Porque achavam que praticando o primeiro mandamento estavam bem na presença de Deus. Aí vem João Batista, aí vem Jesus e os repreende. Cuidado para você não estar sendo fariseu. Cuidado para você não estar trabalhando com a motivação errada. Amém, meu querido irmão? E aqui, meu irmão, para você que está caído, deixa eu te dizer. Tudo que se recebe, se dá. E quando você dá, mais você recebe. Quando você se doa, mais você recebe. Entenda, isso é uma regra do reino de Deus, que é e será liderada por Cristo nesta terra. Tudo que você se doa, mais você recebe em troca. É essa filosofia que algumas igrejas usam para pregar a teologia da prosperidade. E o princípio da teologia da prosperidade talvez seja esse. Dá para receber. Dá para receber. E não precisamente você precisa praticar isso dentro de algum ambiente onde muitas vezes você está enriquecendo alguém. Onde você está muitas vezes formando pirâmide religiosa. Você é a base, você dá aqui para alguém que está lá em cima se manter lá em cima. E você fica ouvindo palavras de esperança que um dia você vai estar lá. Não se engane. Do lado de fora do templo é aonde você mais pode doar. Do lado de fora da religião é o lugar onde mais você pode se doar. E Cristo se agrada. Capítulo 25 de Mateus, lá no finalzinho. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estive doente e não me visitaste. Preso e não foste me ver. Fui forasteiro e estrangeiro em suas terras e não me recebestes. Quando, Senhor? Quando vocês deixaram de fazer a todos esses pequeninos aí. Aí alguém vai na frente e vai dizer assim, mas esses pequeninos que Jesus está falando é os que já estão dentro do templo. Os que estão dentro da religião. Não. Você precisa doar para receber para os pequeninos que estão lá fora. Principalmente aqueles que estão sem força de retornar. Porque Jesus, ele diz na sua palavra, ele ensina. Eu estou sendo bem franco aqui, viu, irmão? Eu estou sendo bem franco. Bem franco. Pegue a palavra quem quiser pegar. Receba quem quiser receber. E dê resposta quem quiser dar.